Não estude espanhol. Não é necessário, cara. Menina, você faz espanhol? Para quê? Bem, é muito fácil escutar estas coisas, pois quase todo brasileiro diz: não estude espanhol. É igual que o português. Bem, é parecido, mas escute bem: parecido. Bem, uma das palavras que apresenta muita dificuldade é a palavra presunto. Presunto ou presunta, em espanhol, é aquele que se supõe ou se suspeita que é o responsável, mesmo não estando demonstrado. Por isso que se fala que é presunto ou presunta. Já o presunto em português é um tipo de comida, é a perna ou espádua posterior do porco, e depois de salgada e curada, ou seja, a perna do porco depois salgada e curada, ou seja, é uma comida, ou seja, se em espanhol presunto ou presunta é aquele que se supõe ser, ou seja, não tem nada a ver com comida, ok? Isso é em espanhol. Bom, depois disso vem o largo. Largo. Largo em português se diz quando a extensão de alguma coisa para os lados é grande. Por exemplo, essa camisa fica muito larga em mim. Quer dizer que fica muito folgada. Ou seja, para os lados a manga é comprida, é grande, tudo. Ou seja, largo para os lados. Já em espanhol se diz quando alguma coisa é bem extensa no seu comprimento, ou seja, largo em português seria longo do português e não largo do português. Tá vendo? Entenda a diferença que há entre uma coisa e outra. Ou seja, esse é o sentido que o brasileiro tem que saber e aprender. Depois vem a palavra apelido, aquela que apareceu no vídeo número 1. Apelido em português é qualificação ou situação, ou seja, o sobrenome de um indivíduo, sobrenome de um indivíduo, gordinho, baixinha, careca, é um apelido. Já em espanhol, apelido não se pronuncia como se fosse uma L, sino que como dois L's, apelido, apelido, e vai depois do nome principal e é transmitido para pais e filhos. Meu apelido, por exemplo, é Girón Moreno. Girón do meu pai, Moreno da minha mãe. Correto? Essa é a diferença entre o espanhol e o português. Também temos a palavra calçada. Nos dois idiomas aparece a palavra calçada, só que em português a calçada é feita para o caminho do pedestre, ou seja, o pedestre caminha pela calçada, que está ao lado da rua. Já em muitos países de fala espanhol, calçada com seta, calçada, parte central da rua que está entre duas calçadas, que em espanhol chamam-se aceras, e com firme com asfalto. Ou seja, é por onde os carros caminham, é por onde os carros andam. Essa que é a calçada em espanhol. Uma palavrinha que dá muita diferença. Ano em português. Período em português é um período do tempo compreendido entre o 1º de janeiro e o 31 de dezembro, ou seja, compreende 12 meses para formar um ano. Esse é um ano em português. Já o ano em espanhol é o orifício por onde o ser humano ou alguns animais expulsam para o exterior seu excremento. Já pensou se em português você diz quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Todo mundo só tem um ano. E em português você pode ter 95 anos. Já pensou uma pessoa em espanhol com 95 anos? Seria irreal. Bom, isso é em espanhol. Logo temos em espanhol também pasta.
pasta em português, pasta em português é um pedaço de papel, geralmente retangular, de plástico, papel, pano, onde se guardam outros papéis, livros, etc. Ou seja, é uma bolsa ou mala portátil para documentos ou livros. Essa é uma pasta. Já a pasta em espanhol, massa consistente e maleável obtida misturando substâncias sólidas, amassadas ou pulverizadas com substâncias líquidas, ou seja, misturo uma massa sólida com uma substância líquida e eu tiro uma pasta. Por exemplo, as comidas italianas em espanhol são as pastas, em português seria as massas. Essa é uma diferença muito interessante. Outra palavrinha que Deus me livre, dá muito o que falar, é o tal do rato. Rato. Em português é um mamífero, um roedor da família dos neurídeos. É um bicho, é um roedor. Já um rato em espanhol é um espaço de tempo curto com uma duração indeterminada. Ou seja, por favor, espere-me um rato. Quer dizer, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos. Um rato, um ratito, diminutivo de rato. É muito comum esperar um rato. Em português, se você for, você fica aí esperando um rato. Eu vou esperar um bicho? Não, em português, eu não vou ficar esperando um bicho. Ok, outra palavrinha que em espanhol e em português dá muito problema, principalmente na hora que eu vou comprar. Na hora que eu vou comprar é diferente que a palavra, deixa ver a palavra escova. Escova. Em português é um utensílio, em português é um, bom, em espanhol também é um utensílio, mas em português é um utensílio guarnecido de pelos para limpar roupa, tecidos, unhas, dentes. A mais famosa é a escova de dentes. A escova de dentes, já em espanhol, com la escova, veja que a diferença em português é com V, em espanhol é com B, escova. Também é um utensílio, somente que esse utensílio serve para varrer, limpar a casa, limpar o chão, ou seja, a escova para limpar a casa. Diferente, eu não vou em espanhol limpar os dentes com uma escova, com a que limpo a casa, claro que não. Ok, então aí dá muito problema. Também temos a palavra pronto. Pronto existe em português, pronto existe em espanhol. Mas em português, pronto dizer alguma coisa que está acabada, que está terminado, concluído, que não tarda, que opera ou reage sem demora. Por exemplo, está tudo pronto, está tudo acabado, terminamos tudo, está tudo pronto. Isso é o sentido do português. Já em espanhol, o sentido do pronto é, por exemplo, se eu digo em espanhol, isso está pronto, é uma coisa ou pessoa que se produz, atua ou reage rapidamente. Harei isto muito pronto, quer dizer, harei isto muito rápido, em breve, muito brevemente. Ou seja, estarei pronto em 10 minutos, vou estar preparado em 10 minutos. Ou seja, a pessoa ou coisa que se produz, que atua e reage rapidamente. Veja que existe pronto em espanhol, pronto em português. Porém, tem que ter muito cuidado quando usamos as duas línguas, correto? E a última palavra, que em português é fecha, que é a ação do verbo fechar, ou bloquear, ou tampar a abertura, fecha a porta, fecha a garrafa, fecha a casa pela janela. Isso é fechar. Eu fecho, tu fechas, ele, você fecha. E já em espanhol, fecha, diz ação, em espanhol quer dizer, a indicação de tempo e de lugar em que se faz ou acontece uma coisa, especialmente na qual
la fecha de nacimiento, la fecha de cumpleaños, la fecha que pongo en la carta, ou seja, datar. Em português seria datar. Fecha, data, do português, correto? Essas são as diferenças. Então eu pergunto, é necessário saber espanhol para você não meter la pata, como decimos em espanhol? Meter la pata quer dizer enfiar os pés pelas mãos. Ok, isso é se você continua achando que não precisa aprender espanhol, tudo bem. Bem, então, de novo, faço o convite e que espero que você não esqueça, terça-feira, dia 4 do próximo mês, ou seja, do mês 10, às 19 horas, a primeira live do curso de espanhol grátis, ok? Online. Eu vou estar durante alguns minutos, uma hora, digamos, 60 minutos, ministrando a primeira aula sobre como pronunciar o alfabeto corretamente, qual o alfabeto espanhol, ok? A pronúncia correta, entre as diferenças que há entre Espanha e América Latina, correto? No dia você terá esse material em PDF para você baixar e poder assistir a pronúncia que eu vou fazer. Ok? Espero você terça-feira, dia 4 do mês 10, às 19 horas.